Olá, meu nome é Luciano Oliveira, sou consultor legislativo do Senado Federal e este é o Saber Direito Responde. Ao longo da semana, nós tivemos o Saber Direito, onde pude ministrar um curso sobre processo legislativo regimental, ou seja, as regras regimentais do processo legislativo segundo o regimento da Câmara e do Senado. E hoje nós estamos com os alunos para tirar dúvidas sobre esse assunto. Temos aqui o Sérgio Ricardo, aluno de Administração Pública do último período, e a Lara Gabriela, a aluna de Direito do 7º período. Teremos também a participação de acadêmicos por meio da internet. Então, vamos começar agora. Sérgio. Professor, nós sabemos que a medida provisória é um ato unipessoal do presidente da República e tem força imediata de lei. Mas a medida provisória, ela pode tratar sobre orçamento público? Excelente pergunta. Em geral, o orçamento público, as leis orçamentárias, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a própria lei orçamentária anual são tratadas em projetos de lei privativos do presidente da República. Então tem que ser um projeto de lei ordinária e não uma medida provisória. Entretanto, há uma exceção na Constituição que é justamente no caso de um crédito orçamentário adicional chamado extraordinário para fazer face a despesas imprevisíveis ou urgentes que requerem uma rápida resposta do poder público para que o governo tenha disponibilidade desse dinheiro. Então, nesse caso, a medida provisória é um instrumento que é previsto para ser utilizado por ter mais agilidade, justamente porque a medida provisória, ela no momento que é publicada, ela já entra em vigor. Então, a única exceção em que uma medida provisória pode tratar de matéria orçamentária é justamente para aprovar um crédito adicional chamado extraordinário. Nesse sentido, a medida provisória, inclusive, não precisa mostrar de onde vêm os recursos, que é uma questão que é equacionada mais tarde. Mas, então, no caso de crédito extraordinário, a medida provisória pode ser utilizada, Sérgio. Vamos ver agora uma dúvida de um aluno da internet. Olá, eu sou a Beatriz Ocolli, sou professora do segundo semestre de Direito na Uniplan, em Brasília, Distrito Federal, e eu tenho uma pergunta. Eu queria saber se os projetos de código podem tramitar no rito conclusivo na Câmara. Muito boa pergunta, Beatriz. O rito conclusivo é aquele rito, relembrando, em que a matéria não vai ao plenário. Ela é decidida totalmente nas comissões e depois vai a outra casa. O projeto de código, ele segue um rito especial de elaboração em que a etapa do plenário é obrigatória. Então, ele não pode tramitar apenas no rito conclusivo, ou seja, não pode tramitar apenas pelas comissões. É obrigatório, após a fase de comissão, que ele vá ao plenário para uma deliberação final pela casa. Inclusive, é previsto para ele que na fase de comissões, ele passe apenas por uma comissão especial formada para analisar o projeto de código e então vá ao plenário. Lara, e você? Que pergunta você gostaria de fazer? Olá, professor. Então, as emendas parlamentares são apresentadas durante a discussão do projeto de lei. Quais são os requisitos que se devem observar quando ao envio a uma casa para uma suposta alteração? Veja, Lara, como você bem falou, as emendas elas são apresentadas pelos parlamentares durante a discussão da matéria. Então, enquanto o projeto está em discussão nas comissões e também no plenário, eles podem apresentar essas emendas. E depois que o projeto é aprovado, ele vai para a outra casa também. As emendas, elas devem guardar, primeiro, pertinência temática com o assunto em questão. Se é um projeto sobre meio ambiente, vamos apresentar emendas sobre o meio ambiente. E existe ainda uma questão de quando o projeto é de iniciativa de outro poder, seja do presidente da República, seja do Poder Judiciário e também do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, quando é um ator, vamos dizer assim, externo ao parlamento. Nesse caso, os parlamentares podem apresentar emendas, mas elas não podem aumentar a despesa prevista no projeto. Então, essas são basicamente as limitações. Pertinência temática e não aumentar a despesa no projeto original quando o projeto vem de outro poder. Vamos ver agora uma outra pergunta de um aluno da internet. Meu nome é Leonardo Albuquerque, eu estou no segundo semestre de Direito no Instituto Brasileiro de Direito Público, em Brasília, Distrito Federal, e eu tenho uma pergunta. Os parlamentares têm iniciativa para apresentar projetos de lei sobre quaisquer assuntos? Leonardo, essa é uma excelente pergunta, porque nós vimos no curso que os parlamentares eles têm a chamada iniciativa geral, ou seja, eles podem apresentar projetos sobre assuntos em geral, economia, meio ambiente, políticas sociais e etc. No entanto, vimos também que alguns atores têm a chamada iniciativa privativa para matérias de sua estrutura, seus cargos, sua organização.
Então, os parlamentares, respondendo a sua pergunta, eles têm a iniciativa geral para apresentar projetos sobre qualquer matéria, salvo as que forem privativas de outro órgão ou poder. Então, por exemplo, nunca um parlamentar, embora tenha iniciativa chamada geral, poderá apresentar um projeto sobre organização administrativa do Tribunal de Contas da União, porque esse é um assunto de competência privativa do próprio Tribunal de Contas da União. Tá certo? Sérgio, qual a sua próxima pergunta sobre o nosso assunto de processo legislativo regimental? Professor, ainda quero falar um pouco mais sobre medida provisória. Vamos lá. Professor, quando a comissão mista para tratar sobre a medida provisória é montada dentro da Câmara ou do Senado, os membros que farão parte, como é que eles são escolhidos? Muito boa. Na verdade, nós vimos que durante o curso que realmente, quando uma medida provisória chega ao Congresso Nacional, né, é elaborada uma comissão mista, é formada uma comissão mista para dar um parecer sobre aquela medida provisória antes de que ela seja enviada ao plenário da Câmara dos Deputados e depois ao do Senado Federal. Então, essa comissão mista é composta por deputados e senadores que vão dar esse parecer inicial. Como é formada a comissão? Ela é formada como também é formada as demais comissões. O critério é muito semelhante. Qual seja, uma comissão no Congresso é formada da seguinte maneira: os líderes dos partidos ou blocos parlamentares indicam deputados e senadores de suas respectivas bancadas para que o presidente do Congresso Nacional, nesse caso, designe os nomes para compor a comissão mista. Então, Sérgio, os líderes partidários indicam esses nomes ao presidente do Congresso e o presidente do Congresso, de posse desses nomes, designa formalmente para compor a comissão. Há ainda uma observação: se os líderes não indicarem os membros no prazo previsto no regimento, aí o presidente passa a ter a prerrogativa de ele mesmo indicar para evitar paralisar os trabalhos da comissão mista, com a única limitação de que ele tem que indicar dos respectivos partidos ou blocos para manter a chamada proporcionalidade partidária da comissão. Ou seja, a mesma proporção que os partidos têm nos plenários da Casa, também vai ter que ter na comissão. Se um partido tem 20% na Câmara, então ele tem que ter 20% na parcela da Câmara naquela comissão mista, por exemplo. Obrigado, professor. Nada. Vamos ver qual é a próxima pergunta do nosso acadêmico da internet. A Comissão de Constituição e Justiça sempre opina sobre a constitucionalidade no processo legislativo do Senado? Beatriz, sua pergunta é muito boa. Nós vimos durante o curso que a Comissão de Constituição e Justiça tem a competência para emitir parecer sobre a constitucionalidade do projeto de lei. Isto é, verificar se aquele projeto de lei está de acordo com a Constituição, pois uma lei não pode contrariar a Constituição, segundo o princípio da supremacia da nossa Carta Magna. É a hierarquia das normas, certo? Mas veja, enquanto na Câmara dos Deputados o regimento é muito rigoroso, dizendo que todo projeto de lei tem que passar pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, para a análise da constitucionalidade, no Senado Federal, embora o regimento também diga isso, há um costume já de alguns anos de que nem sempre a CCJ é que dará a análise de constitucionalidade. No Senado, há um costume de que qualquer comissão tem competência para analisar a constitucionalidade de um projeto, caso o presidente do Senado não tenha despachado o projeto à CCJ. Então, respondendo à pergunta, nem sempre ela dará um parecer sobre a constitucionalidade do projeto. Mas, se ela estiver no despacho de tramitação, aí sim ela terá realizado essa atribuição. Lara, qual a sua próxima dúvida sobre o nosso assunto? Professor, quando um projeto de lei ele é aprovado pelo Legislativo e é enviado ao Poder Executivo e ele sanciona, ele mesmo promulga e manda publicar. E o que acontece no caso se o projeto for vetado? Muito bem. Nós vimos que para o projeto de lei, após a fase da deliberação parlamentar, né, a discussão e a votação e a aprovação do projeto no âmbito do parlamento, o texto é enviado para a sanção ou veto do presidente da República, que é a chamada deliberação executiva, né, no âmbito ainda da fase constitutiva do processo legislativo. Se o presidente sancionar, ele já promulga e determina a publicação, como você bem falou. E se ele vetar, o que acontece? Nesse caso, o veto transfere a matéria novamente para o Congresso Nacional, que apreciará o veto. O Congresso Nacional poderá manter o veto ou poderá derrubar o veto. Se ele derrubar o veto, Lara,
o Congresso reenvia o projeto para o presidente da República, que agora não terá mais a prerrogativa de sancionar ou vetar, porque ele só pode fazer isso uma vez. Então, ele será enviado ao presidente da República para promulgação, e o presidente deverá promulgar e, consequentemente, publicar. Agora, a Constituição dá uma saída caso o presidente bata o pé, vamos dizer assim, e não queira promulgar. Ela diz que, nesse caso, o presidente do Senado poderá promover a promulgação, e se este também não o fizer, aí, então, o vice-presidente do Senado pode efetuar a promulgação. Em qualquer caso, a autoridade que promulga é a que também manda publicar no Diário Oficial da União a nova lei. Vamos agora para o nosso intervalo, já já voltamos. Olá, voltamos com o Saber Direito Responde. Nessa semana estamos tirando dúvidas sobre o curso de Processo Legislativo Regimental ministrado no Saber Direito e vamos à nossa próxima dúvida. Sérgio, qual a sua próxima pergunta? Professor, nós sabemos que pode ocorrer do mesmo tema está sendo tratado tanto na Câmara como no Senado. Aí, nesse caso, há obrigação de tramitação conjunta em ambas as casas? Muito bem, realmente essa situação que ocorre algumas vezes, em que há projetos sobre o mesmo assunto tramitando em duas casas diferentes e, às vezes, na mesma casa. Quando os projetos estão em casas diferentes, nesse caso, cada um tem a sua tramitação autônoma enquanto está na respectiva casa. Quando os projetos estão na mesma casa, e eles podem ter sido apresentados todos, vamos dizer, por deputados, se estiver na Câmara, ou então um por deputado e outro por senador, o projeto chegou do Senado e agora está na Câmara, de maneira que, verificado que numa mesma casa há projetos que tratam da mesma matéria, o regimento prevê o Instituto da Tramitação Conjunta, para que ambas as matérias passem a tramitar em conjunto, elas são apensadas, é o termo que a gente utiliza, e distribuídas a um único relator, para que ele, ao dar o seu parecer, analise todos os projetos e já escolha um deles ou uma combinação dos textos de cada um para ser a matéria, o texto, vamos dizer, que vai ser aprovado pelo plenário. O apensamento ou tramitação conjunta no processo legislativo pode ser determinado de ofício pelo presidente da Casa ou a requerimento de qualquer parlamentar. Quando já há alguns projetos tramitando na Casa sobre esse assunto e um novo é apresentado, o presidente pode de ofício determinar que o apensamento seja realizado para maior eficiência legislativa. E além disso, Sérgio, também é possível que, caso não haja o apensamento desde logo de ofício, que qualquer parlamentar faça esse requerimento que, deferido pelo plenário, então promove o apensamento das matérias. Então, na verdade, é uma medida de eficiência legislativa, notando que é mais utilizada na Câmara do que no Senado, mas ambos os regimentos prevêem o Instituto. Obrigado, senhor. Vamos agora à nossa pergunta da internet. Qual matéria tem prioridade para ser votada em plenário? Um projeto de lei com urgência constitucional, uma medida provisória ou uma proposta de emenda à Constituição? Muito bem, Leonardo. Essa é uma matéria muito interessante que tem a ver com o Instituto da Precedência das Matérias. A precedência é a prioridade para ser votada uma matéria quando ela está juntamente com outras no mesmo dia na pauta deliberativa. Nós temos que a Constituição traz algumas regras de precedência, algumas delas nós vimos durante o nosso curso. Por exemplo, o projeto de lei com urgência constitucional, segundo a Constituição, tranca, após o prazo de 45 dias, tranca a pauta das demais matérias que estão tramitando, exceto aquelas que têm prazo constitucional. E a que tem prazo constitucional, nesse caso, é a medida provisória. Então, o projeto de lei com urgência constitucional, que é aquele projeto cuja urgência é solicitada pelo presidente da República para os seus projetos, ele tranca as demais matérias, menos a medida provisória. E a medida provisória, por sua vez, não tranca a proposta de emenda à Constituição, porque a proposta de emenda à Constituição não trata de matéria de medida provisória. Então, se você tiver essa situação hipotética de um projeto com urgência constitucional, uma medida provisória e uma proposta de emenda à Constituição, a ordem de precedência será a medida provisória, que não é trancada pelo projeto com urgência constitucional. Depois, teremos que votar o projeto com urgência constitucional, porque ele tranca a PEC, porque a PEC não tem prazo para ser aprovada. Então, a ordem será medida provisória, projeto de lei com urgência constitucional e, finalmente, a proposta de emenda à Constituição. Certo? Lara, qual outra pergunta você desejaria formular? Professor, a sanção pelo presidente do Executivo convalida os vícios do processo? Veja só, Lara, nós temos vários vícios possíveis no processo.
Em alguns casos é possível uma certa convalidação, em outros casos não. Mas a sanção do presidente da República, ela não convalida vícios do processo legislativo. A pergunta que você fez é muito interessante nos casos em que há um chamado vício de iniciativa no projeto. Porque algumas matérias são de competência privativa do presidente da República. Por exemplo, o projeto que trata sobre o regime jurídico de servidores públicos. Segundo a Constituição, somente o presidente da República pode apresentar este tipo de projeto, que não poderia, portanto, ser um projeto de autoria de um parlamentar. Vamos supor, porém, que um parlamentar apresenta um projeto sobre regime jurídico dos servidores, tratando de férias, de licenças, de gratificações, coisas desse tipo. Então, esse projeto, embora tenha esse vício de iniciativa, porque deveria vir do presidente da República, mas veio de um parlamentar. Mas supondo que esse projeto seja aprovado pelas duas casas e enviado à sanção do presidente da República. E aí vem a pergunta dela. A sanção do presidente da República significa a concordância dele com o projeto de lei. Mas ele foi ofendido em seu poder de iniciativa privativa de só ele poder apresentar o projeto. Nesse caso, ao concordar com o projeto de lei, ele estaria dando a sua aceitação tácita, que não tem problema ele não ter tido a iniciativa, seria então o caso de estar convalidado esse vício de iniciativa? Lara, antigamente, há muitos anos, o Supremo entendia que sim, que estava convalidado, mas é um entendimento muito antigo que já foi reformado há vários anos. Hoje, o Supremo Tribunal Federal entende que, mesmo que haja a sanção do presidente da República neste caso, continua prevalecendo a chamada inconstitucionalidade por vício da iniciativa. Foi ferida a iniciativa privativa do Executivo, que não se convalida nem com a sanção dele. O projeto tem uma inconstitucionalidade e pode depois ser arguido na Justiça e ser até declarado inconstitucional pelo Supremo. Muito bem, vamos agora ver qual a pergunta da nossa acadêmica da internet. Quantas comissões no máximo apreciam um projeto de lei na Câmara? Beatriz, essa pergunta é muito interessante. O regimento da Câmara dos Deputados prevê que um projeto de lei ele é despachado a uma ou mais comissões de mérito para opinar sobre o mérito, sobre o conteúdo em si da matéria e a conveniência política de ele ser aprovado ou não. E, ao final, prevê a passagem do projeto pelas comissões de admissibilidade, que basicamente são duas. A Comissão de Finanças e Tributação, que analisa a adequação orçamentária e financeira do projeto, e a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a constitucionalidade do projeto. Muito bem. Acontece que há uma regra na Câmara que diz o seguinte: quando um projeto é distribuído a mais de 3 comissões de mérito, deve ser formada uma única comissão especial para analisar o projeto, de modo que essa comissão especial dará o parecer de mérito e aí acaba englobando também o de admissibilidade, de adequação orçamentária e financeira e de constitucionalidade. Então, o que acontece quando um projeto ele é submetido a mais de 3 comissões de mérito? Por exemplo, ele trata de meio ambiente, trata de economia, trata de turismo e trata de minorias. Pronto, já deu 4 temas, 4 comissões temáticas. Então, mais de 3 de mérito, tem que ser criada a comissão especial. E aí ele vai tramitar só por essa comissão especial. Qual o objetivo disso? Dar maior celeridade ao processo legislativo quando se percebe que um número muito grande de comissões vão atuar durante a tramitação legislativa daquela matéria. Tá certo? Muito bem, Sérgio. Qual a sua pergunta agora sobre o nosso tema? Professor, eu tenho uma dúvida muito interessante. Nós sabemos que os parlamentares têm a prerrogativa de apresentar projetos de lei, mas qualquer parlamentar pode solicitar a preferência de votação de uma matéria sobre outra matéria? Muito bem, Sérgio. Esse tema que você aborda tem a ver com a questão de precedência, preferência e prejudicialidade no processo legislativo. A precedência é a prioridade para a votação prevista no regimento. Então, o regimento interno dá algumas regras de precedência. Quando 2 matérias estão no plenário, por exemplo, qual deve ser votada primeiro? Então, por exemplo, há algumas regras dizendo que o projeto que veio da outra casa deve ser votado com prioridade sobre o projeto que ainda está naquela casa apenas. Que o projeto mais antigo deve ser votado antes do projeto mais recente. Então, são regras de precedência. No entanto, nada impede que um parlamentar solicite a inversão dessa ordem de precedência, o que é chamado requerimento de preferência para que o projeto seja votado primeiro. E aí, nesse caso, ele vai ser votado antes do que o outro, que por padrão deveria ser votado antes. Então, uma inversão da ordem de votação nesse caso. E por que isso é importante? Porque o regimento diz que quando o parlamento delibera sobre determinada matéria,
as demais matérias, os demais projetos sobre o mesmo assunto acabam prejudicados. O que significa isso? Deixam de ser votados, deixam de ser deliberados, porque a Casa já deliberou sobre o mesmo assunto em outro projeto. Então, é muito importante essa questão da preferência de qual projeto será votado primeiro, para verificar qual solução jurídica a Casa vai aprovar. Muito bem. Obrigado, professor. Vamos ver agora qual a nossa questão do nosso acadêmico que participa pela internet. A Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Constituição e Justiça sempre são as duas últimas comissões a se manifestarem no processo legislativo da Câmara? Muito bem, Leonardo. É uma boa pergunta. Depende da proposição que se está analisando. A regra do regimento da Câmara é o seguinte: em projetos de lei, projetos de resolução, projetos de decreto legislativo, enfim, em projetos, sim, a Comissão de Finanças e Tributação é a penúltima para analisar a adequação orçamentária financeira e a Comissão de Constituição e Justiça é a última para analisar a constitucionalidade. E quais são as primeiras? As comissões de mérito. Então, em projetos, a ordem é, primeiro, as comissões de mérito, que cuidam do assunto, do conteúdo relativo à matéria, é meio ambiente, aviação e transporte, administração pública, defesa nacional, relações exteriores, qual é o assunto? As comissões temáticas de mérito. Ao final, vem as comissões de admissibilidade, que são duas, como eu falei, a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Constituição e Justiça. Então, se estivéssemos falando de projetos, a sua resposta seria afirmativa, são as últimas a analisar. No entanto, quando estamos falando de proposta de emenda à Constituição, a coisa se inverte, porque aí o regimento diz que há um rito especial em que primeiro a Comissão de Constituição e Justiça se pronuncia sobre a constitucionalidade e depois é formada uma comissão especial temporária para analisar o mérito da proposta de emenda à Constituição. Então, no caso do rito da PEC, nós temos primeiro a comissão de admissibilidade, a CCJ para avaliar a constitucionalidade e depois a comissão de mérito, certo? Lara, qual a sua pergunta agora? Professor, se um projeto de lei é rejeitado pelo Congresso, ele pode ser reapresentado? Boa pergunta. Nós estamos falando aí do chamado princípio da irrepetibilidade, ou seja, existem alguns casos em que o projeto não pode ser repetido, ele é irrepetível, portanto, porque ele foi rejeitado. Mas isso é um princípio relativo para os projetos de lei e mesmo para outras proposições em que há um critério temporal. Como é que funciona? No artigo 67 da Constituição é dito que o projeto de lei que foi rejeitado pelo Congresso Nacional, a matéria daquele projeto de lei rejeitado, só pode ser objeto de um novo projeto de lei ou na sessão legislativa seguinte, que grosso modo seria no ano seguinte, ou se ele for apresentada pela maioria absoluta dos membros de qualquer casa, ou a maioria absoluta do Senado, 41 senadores, ou a maioria absoluta da Câmara, 257 deputados. Então, a gente fala que o princípio da irrepetibilidade é relativo para os projetos de lei. Se apresentado pela maioria absoluta, então poderia na mesma sessão legislativa, se não só na próxima. Agora, o princípio da irrepetibilidade também incide para medidas provisórias e propostas de emenda à Constituição. Para as PECs e as medidas provisórias, o princípio da irrepetibilidade é absoluto. Se numa sessão legislativa a PEC é rejeitada ou considerada prejudicada, só é possível apresentar uma PEC sobre o mesmo assunto na sessão legislativa seguinte. E se uma medida provisória é rejeitada ou perde sua eficácia por decurso de prazo, também ela só pode ser apresentada sobre aquele assunto na sessão legislativa seguinte. E com isso nós acabamos o Saber Direito Responde e também o nosso curso do Saber Direito de Processo Legislativo Regimental. Espero que tenham gostado, muito obrigado e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.